Desde o Templo de Salomão, iniciamos o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar a você, obreiro, você, colaborador, você, evangelista, você, membro, você, cristão, você que diz, bispo, eu quero mais de Deus. Estamos no terceiro dia do jejum de Daniel. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai lhe ajudar e muito. Os nossos convidados aqui em estúdios, a Bárbara e o pastor Flávio, iniciaram o relato do seu testemunho no programa de ontem. Apenas recapitulando, o momento mais difícil na sua vida foi a perda do pai aos 11 anos de idade. Exatamente, bispo. Aos 11 anos, o momento mais difícil. Mas foi justamente nesse momento mais difícil que a irmã dela teve a oportunidade de mostrar a diferença entre uma pessoa batizada com o Espírito Santo E alguém que não tinha e uma essa pessoa que diferença. não era batizada com o Espírito Santo. Ela e a mãe estavam emocionalmente abaladas, desesperadas, angustiadas, sem chão. E a irmã, a Cláudia, Serena, equilibrada, tranquila, confiando que não sabia como, mas tudo ia ficar bem. E hoje essa esposa de pastor, casada há quantos anos? 27 anos 27 e anos, meio. foi cuidada por uma obreira. Veja o trabalho e a importância do trabalho da obreira, do obreiro na igreja. O seu esposo Flávio veio à igreja justamente quando a avó, em estado terminal, com um câncer já em estado avançado, foi orientada a ir para casa e esperar a morte porque não passava de 6 meses. Porque só deram 6 meses de vida para ela e mesmo ela fazendo tratamento, recorrendo tudo que os médicos disseram para ela recorrer, mas ela não tinha chance. E Deus curou e deu 33 anos a mais para ela. Bem, vamos também exibir o terceiro episódio desta série que nós estamos assistindo com todos vocês. Quero que você convide aqueles que participaram da primeira vigília da coroa para assistir o nosso programa, porque ao término do mesmo, nós vamos desde o cenáculo aqui do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, nós vamos buscar o Espírito Santo. E eu queria que você contasse a sua experiência através do nosso WhatsApp. Você pode enviar uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto para o número 953 39 28 28, 0 operadora 11, repita comigo, por favor, 953 39 28 28. Inclusive, você pode participar do nosso programa através das redes sociais, seja o Facebook ou Instagram, oficial, Obreiros Universal Oficial. O Bispo Irlan está aqui também em estúdios e vai ler a sua participação, seja através de uma das redes sociais que a gente acabou de mencionar. Bispo Irlan, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Bispo Júlio, boa noite. O Cadu Moreira, ele faz uma exclamação, ele diz muito forte: Deus usou a vigília para nos alertar sobre a santidade ao Senhor, pois muitas vezes nos preocupamos em fazer e não em sermos separados para Deus. Nos abriu os olhos para a unção, a autoridade e a responsabilidade. Tá aí. Você pode, então, enviar sua mensagem, que nós iremos, dentro do possível, o Bispo Irlan irá fazer a leitura da sua mensagem. Está vendo aqui, ó? A pandemia não nos isolou do altar. Por quê? Os obreiros aí de Alagoas vai nos dizer o porquê. Por que, obreiros? Aí está, então, a participação dos obreiros de Alagoas. Pode deixar em tela dividida, por favor, Davi? Pode reprisar estas imagens deles falando, porque somos a Universal. Jesus afirmou, vós sois o sal da terra. A palavra universal é o sal no planeta Terra, dando sabor a esse globo aonde milhares de pessoas têm tido a oportunidade de serem evangelizadas, libertas, transformadas e salvas. E é por isso que nós estamos estabelecidos em mais de 130 países. Mas ainda resta muito a fazer. Por isso, você que participou da vigília, vamos agora à participação de pessoas que enviaram o seu vídeo,
gravaram e enviaram por WhatsApp a participação de pessoas que estiveram conosco no sábado passado, nesta vigília, a primeira vigília da coroa. Sábado agora será a segunda vigília, onde vamos lhe instruir como usar o azeite da unção da coroa do Senhor para ungir o segundo membro do seu corpo, que é muito, mas muito importante. Pode colocar em tela dividida, por favor, Davi? Quem é a pessoa? Meu nome é Washington, eu já fazia 6 meses que eu não vinha na igreja, estava afastado. Aí eu recebi um convite de um amigo para estar vindo hoje. E antes de vir, eu estava me sentindo meio mal, triste. Aí depois da vigília, eu estou me sentindo mais leve, estou mais decidido a afirmar na igreja. Tá aí. Washington, pode deixar em tela dividida, por favor? Davi, é o Washington, não é? Que acabou de dar o seu relato. Estava afastado há 6 meses e voltou no sábado passado. Washington, essa roupa aí, presta atenção, que você está usando e falando de como você entrou e de como você saiu, é a mesma roupa que você vai usar para dar o seu testemunho neste mês de agosto sobre o batismo com o Espírito Santo. O objetivo da Vigília da Coroa é renovar os que já são batizados e os que ainda não foram serem batizados. Por isso, você que se afastou, chegou a hora de você voltar. Vamos agora a um outro grupo de obreiros, mas agora é de outro estado. Por favor, qual é o estado agora? Por favor, é de Minas Gerais. Betim, correto? Se você está isolado, pode tirar o áudio, por favor, Marcos? Se você está isolado em meio a esta pandemia, então é porque você não é sal, você não tem sabor, você está precisando participar da vigília da coroa. Bispo Irlan, você tem mais a participação de alguém aí pelas redes sociais, seja pelo YouTube ou pelo Facebook ou pelo Instagram? Sim, o Cid Marlon, ele fala, foi uma vigília extremamente forte, bispo. Muito edificante, foi renovadora. Já estou na expectativa para o próximo sábado. Vou participar em Palmas, na cidade do Paraná. Tá aí. Foi apenas o início, porque essa segunda vigília certamente será mais forte, mais orientativa para todos nós. Vamos à participação de mais uma pessoa que participou da vigília. Vanessa, e eu cheguei na Igreja Universal há mais ou menos 1 ano, trazida pelo meu namorado, com depressão, ansiedade, histórico de 5 tentativas de suicídio. 5? E eu vim à Igreja Universal, só que eu não me entregava de verdade, não abria meu coração. Eu dizia que tudo era mentira, isso nada acontecia, tudo era combinado. Só que aos poucos Jesus foi moldando meu coração, né? E eu via que eu era uma pessoa que me enganei 21 anos, porque eu cresci em uma denominação, eu cresci na igreja, dentro de uma igreja. Então eu me enganei 21 anos achando que sabia o que era, quem era Jesus ou quem era o Espírito Santo. Eu até acreditava que era batizada com o Espírito Santo. Caramba. Mas depois dessa vigília eu vi o que são os frutos do Espírito Santo e como realmente é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Quando o bispo chamou ao altar, eu não hesitei, eu fui logo para frente. E quando eu cheguei lá na frente do altar, eu já senti que alguma coisa mudou, porque eu era uma pessoa que era focada em mim mesma, era uma pessoa focada só no meu eu, nos meus objetivos, totalmente egocêntrica. Mas na hora que eu cheguei lá, eu senti que eu fui transformada, o meu eu ali morreu e Jesus, o Espírito Santo, entrou dentro de mim. E agora eu me sinto transformada, me sinto outra pessoa e já tenho vontade de, na próxima vigília, já ter um discípulo para contar outro testemunho. Ô Vanessa, parabéns por essa atitude sincera e humilde em reconhecer o seu real estado. 21 anos de uma denominação evangélica, ouvindo a palavra de Deus, tendo a oportunidade de se entregar, mas isso não aconteceu. Mas sábado passado, na primeira vigília do Espírito Santo, a Vanessa, ela ouviu a palavra e ela entendeu a diferença entre uma pessoa que não é coroada e uma pessoa que é coroada. Quem tem a coroa, a unção do azeite do Senhor, que é o Espírito Santo, essa pessoa não pode ser apagada, indefinido. Não pode ser uma pessoa inconstante, traumatizado, viciado.
Não. Tem que acontecer uma transformação e essa transformação é de dentro para fora. E aconteceu com ela. Agora, Vanessa, vamos ver os frutos. Essa certeza que você tem de que agora você é filha vai ficar provado porque todos verão. Eu queria que você que está esperando ser reconhecido pelos outros parasse agora. Como é que é? Você que está esperando ser reconhecido pelos outros, ser aplaudido como obreiro, como evangelista, como colaborador, uma pessoa honesta, aplicada, diligente. Bispo, ninguém me aplaude, sabe? Ninguém reconhece o meu esforço. Eu fico às vezes triste, desmotivado. Isso está certo? Você está errado. Como é que é? Eu estou fazendo tudo certinho, as pessoas não me aplaudem, não reconhecem o meu esforço e sou eu que estou errado? É você que está errado em esperar que os outros reconheçam o que você tem feito para Deus. O que a gente faz é para Deus. Então a gente não tem que esperar reconhecimento de ninguém, senão do próprio Deus. Veja só se não é verdade. Por favor, Ademir, mostra aqui, por favor. Olha só, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 12, veja só, palavras do Senhor Jesus. Mas digo-vos que Elias já veio e não o reconheceram. Olha só, o grande profeta Elias veio e não foi reconhecido. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Olha só com ele. Assim farão eles também, disse aqui, assim farão eles também padecer, olha só, o Filho do Homem, quer dizer, o Filho de Deus. O Senhor Jesus disse, olha, Elias, que foi o maior profeta dentre os profetas, ele voltou aqui, o espírito dele, através de João Batista. E ele não foi reconhecido. Pelo contrário, está aqui, ó. Fizeram-lhe tudo o que quiseram. Lhe maltrataram, lhe rejeitaram, lhe julgaram, lhe humilharam, lhe chamaram de endemoniado. Você acredita uma coisa dessa? E Jesus falou, olha, assim como não reconheceram a Elias, que veio por meio de João Batista, também não reconhecerão a mim como filho de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, não fique amuado, desmotivado, triste, esperando o reconhecimento de familiares, da sociedade, do bispo, dos demais obreiros. Isso é feio. Não faça isso porque isso é muito feio. Primeiro, tudo que a gente faz é para Deus. Então, a gente não tem que esperar reconhecimento de ninguém, nem aprovação de ninguém, senão de Deus a quem servimos, não é verdade? E não faça isso, porque esperar reconhecimento dos outros, um tapinha nas costas ou aplausos, é você pedir para alguém cavar a sua sepultura. Esperar que alguém fique lhe aplaudindo, lhe exaltando, sabe? Lhe honrando com palavras. Grande homem de Deus, grande mulher de Deus. Ó, você é muito ungido. Olha, você me abençoou. Não, quem abençoou foi Deus. Grande é Deus, disse Jesus. Não aceite, porque se você aceita ou busca esse tipo de coisa, você está pedindo alguém para cavar a sua própria sepultura. Aonde você vai cair, vai ser enterrado vivo. A exemplo dos ex. Você sabe, não sabe? Então, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde os seus olhos. Vamos falar com Deus, porque ainda que a gente não tenha o reconhecimento e nem o aplauso, que não precisamos de ninguém, senão do nosso Pai, você tem de Deus quando você assume a sua fé e fala com Ele e busca-o com sinceridade. Oremos agora. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem muita
entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. Meu Pai, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença para interceder em favor de todos, especialmente desta pessoa que tem estado desanimada, frustrado, pelo fato de não ser reconhecido, aplaudido, por não ser motivado pelos colegas de trabalho, ou funcionários, familiares, vizinhos, ou amigos na igreja. Meu Deus, nós que cremos e servimos a Ti, não esperamos aplausos, nem reconhecimento de ninguém, senão de Ti, porque a Ti servimos e para Ti vivemos. Mas se tem alguém que estava desanimado, oprimido, triste, liberte-o agora, porque o Senhor deixou claro na Tua palavra que os Teus servos, inclusive o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, não foi reconhecido, não foi aplaudido, não foi honrado pelos homens. Pelo contrário, maltrataram, desprezaram e humilharam aos Teus servos, profetas, como também ao Senhor Jesus. Mas nem por isso eles deixaram de cumprir com a sua missão, de fazer a Tua obra com diligência, com fervor, com devoção. Então agora, liberte este homem, esta mulher que estava desmotivado porque não estava sendo reconhecido como esposo, como pai, como filho, como cidadão, como profissional. Esta pessoa tem dado o seu melhor, mas ninguém reconhece. Remova agora, meu Deus, esse sentimento de insatisfação, de tristeza, de desânimo, pois eu repreendo esse espírito enganador, esse espírito emotivo, hipersentimental, que tem se aproveitado desta fraqueza para seduzir o coração e derrubar a muitos que um dia estiveram de pé. Fale, amigo, amiga, fale com Deus aí agora e diga: eu não te aceito. Espírito enganador, sentimento de autocomiseração ou de esperar louvores, honras, aplausos, sim, de pessoas, seja na igreja, em casa, no trabalho, na sociedade. Diga: em o nome de Jesus, saia! Meu Pai, obrigado pelo livramento, porque esta pessoa que estava prestes a cair teve a oportunidade de ouvir e entender a Tua palavra. Nós não precisamos, meu Pai, de reconhecimento social, não precisamos de aplausos, mas sim da Tua aprovação. Por isso declaramos esta água consagrada como símbolo do Teu Espírito para trazer a paz, a força para Te buscar e a coragem para sacrificar no Teu altar o que o Senhor nos pedir. Pois quando o Senhor pede algo, não é para tirar ou diminuir, mas sim para acrescentar e multiplicar em nossas vidas. E todos que creem digam amém. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e receba a resposta à sua oração. Receba paz, receba força, receba coragem. Amém. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender, em tudo vejo, nessa luz o vejo. Olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer.
ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. Se Deus aparecesse para você nesse exato momento e dissesse: pede o que quiseres e eu farei, o que você pediria? Isso aconteceu a Salomão. No início do seu reinado, Deus apareceu para ele e disse: pede-me o que quiseres e dar-te-ei. Salomão respondeu: dá-me agora sabedoria e conhecimento. Salomão pediu a Deus apenas sabedoria e conhecimento, e tornou-se o homem mais sábio e mais rico que já existiu. Agora, imagine-se com a plenitude do Espírito de Deus em você. O espírito de entendimento, a capacidade de pensar, de entender algo, mesmo sem conhecimento acadêmico. O espírito de conselho capacita-nos a ajudar qualquer pessoa e nos dirige a tomar decisões acertadas na vida. O espírito de fortaleza, que nos sustenta nos dias difíceis. O espírito de temor, que nos faz viver na presença de Deus. O que você está disposto a fazer neste jejum de Daniel para obter a plenitude do Espírito Santo em você? Durante os 21 dias do jejum de Daniel, estaremos ministrando desde o cenáculo no Templo de Salomão o batismo no Espírito Santo, ao final deste programa. Acompanhe diariamente por esta emissora. Você que teve uma experiência nesta vigília, na primeira vigília da coroa, fazendo uso deste azeite, símbolo do Espírito Santo, ungindo o alto da sua cabeça, que representa a nossa mente, que tem que estar focada nas coisas lá do alto, sabe? Para que você possa tomar decisões certas. Ungir o alto da cabeça é você se submeter à sabedoria divina, é você dizer: Deus, que o Senhor me guie, que o Senhor me inspire, que o Senhor me dê ideias, que o Senhor me ensine a te servir. Por isso, quando a gente unge o alto da cabeça, a gente está mostrando para Deus que o Senhor está acima de nós e que eu me sujeito a Ti. Então, ungir a cabeça simboliza focado nas coisas lá do alto. Eu quero tomar decisões de acordo com a Tua palavra. Eu quero pensar nos Teus pensamentos, quer dizer, nas Escrituras Sagradas. Você pode enviar para o nosso WhatsApp 953 39 28 28, 0 operadora 11. Tem aí uma mensagem, não tem? De áudio? Por favor, é a Débora que quer nos contar? Meu nome é Débora Cadmiele, tenho 17 anos e eu cheguei aqui hoje, com dúvidas, com medo, entendeu? Mas quando eu cheguei aqui eu já senti a presença de Deus. Deus falou forte comigo na palavra e na busca eu tive a certeza que Ele estava comigo. Eu não senti nada, mas dentro de mim havia uma certeza, aquela força, aquela alegria, aquela paz que eu não tinha, que eu estava buscando, mas eu não tinha. E hoje eu tive a certeza que o Espírito de Deus está dentro de mim. Eu era viciada, eu vivia na prostituição, vivia entre as pessoas que só usavam drogas, roubava também, entendeu? Que isso? Tinha uma vida muito destruída. Voltei há alguns dias para a igreja e hoje eu recebi o Espírito Santo. Meu nome é Débora. Tá vendo só, meu amigo? Tá aí a participação da Débora, que participou da primeira vigília do Espírito Santo, transmitida, ministrada aqui desde o altar do Templo de Salomão para todo o Brasil. Ela que dias atrás, semanas atrás, ou não sei quanto tempo, estava fazendo muitas coisas erradas. Mas ela decidiu se desintoxicar, se afastar dessas pessoas, dessas amizades que a induzia a coisas erradas, deixou de frequentar esses lugares, se preparou, separou a sua roupa e o azeite e participou da vigília. E agora está aí, Bispo Irlan, contando, afirmando que foi batizado, uma certeza absoluta de que agora ela é princesa, ela foi coroada. Então agora todos verão os frutos e certamente o tempo provará, porque quem é coroado, aconteça o que acontecer, não olha para trás. Que bacana, né, Bispo? Então,
e a gente está essa semana participando desse propósito de ungir a nossa cabeça. Eu estou fazendo isso logo pela manhã, pelo meio-dia, daqui a pouco, diretamente do cenáculo, a busca ao Espírito Santo, e após vamos fazer a unção. E a Larissa, ela diz assim: que vigília abençoada, uma noite de renovo com ensinamentos preciosos para mantermos a nossa fé, dia após dia, e agradar a Deus acima de tudo, manter a nossa salvação. E ela acrescentou #Vigília da Coroa. Esse sábado, então, será a segunda vigília da coroa. Se você irá participar aqui no Templo de Salomão, não esqueça que o seu frasquinho de azeite tem que ser de plástico para que você possa entrar tranquilamente. Caso você vá participar aí na igreja do seu estado, do seu bloco, na sua região, então o frasquinho pode ser de vidro. Mas aqui no templo, para que a segurança possa lhe autorizar a entrar com o frasquinho, tem que ser de plástico. Bem, voltando aqui à nossa sala de entrevista, Bárbara, você foi batizada nas águas poucos meses depois, né? Uns 3 meses. E depois foi batizada com o Espírito Santo, com 6 meses depois, provando assim que realmente o batismo nas águas foi um batismo. A mesma coisa foi o Flávio, Sim, mais ou senhor. menos, né? Sim, senhor. Nós nos entregamos, batizando nas águas, e logo depois, na virada de ano, numa reunião de virada de ano, eu fui batizado com o Espírito Santo. E quanto tempo depois você foi levantada de obreira? Bispo, eu fui levantada de obreira 1 ano e pouco depois. Naquela época, até cheguei a ser entrevistada 2 vezes, mas aí o pastor falava assim: você é muito novinha, espera um pouquinho. Mas aí, quando eu fiz 14 anos, eu fui levantada obreira. Os frutos do Espírito Santo estavam em evidência na sua vida. Exatamente. No seu caráter, no convívio familiar. Foi até ontem eu estava falando, né, do batismo com fogo. A gente passa por isso e aprende, né? Quando eu passei pela experiência, tanto do batismo nas águas, quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe, que ela que me levou, né? Eu fui com ela. Ela falou para mim, eu falei para ela: mãe, me batizei hoje. Eu achei que ela ia ficar feliz, né? E ela: você está maluca? Você se batizou? Mas por quê? Ficou, não aceitou. E depois do Espírito Santo, e eu continuei na fé, fazendo propósito e tudo, e a gente viu que ela não se entregou. Depois que eu fui batizada no Espírito Santo, quando a gente foi levantada obreira, ela era a nossa dificuldade, minha e da minha irmã. Sério? Porque assim, claro, ela queria o nosso bem, toda mãe quer o bem. Às vezes, até quando a gente já estava namorando também, a gente já era obreiro, ele me levava em casa e o Fernando levava a Cláudia, chegava lá, ela estava manifestada em casa. Não, aí tinha que fazer outra reunião, né? A gente saía da reunião, chegava em casa, tinha que fazer outra reunião. E assim, ela perseguiu muito, então foi bem difícil. Ela pegou no pé, ela não queria que a gente ficasse na igreja, fazendo as coisas. Você sabe que jovem, né? A gente quer evangelizar, quer ganhar almas, quer falar de Jesus. Ativo, né? A primeira coisa que aconteceu, assim, no dia que eu fui batizada no Espírito Santo, eu já queria evangelizar. No primeiro dia eu já voltei falando de Jesus, até para quem estava no ônibus, conversando, falando. É importante, Bárbara, a gente mencionar que quando a pessoa está na igreja e essa pessoa ela não se entrega, ela não se converte, ela não nasce de novo e passa 3, 4, 5, 7, 9, 12 meses ou mais, a probabilidade dessa pessoa começar a se opor às coisas da fé é muito grande. Ela começa a ter uma certa resistência, seja a evangelizar, seja a se batizar, seja a obedecer, seja a buscar o Espírito Santo. Ela começa a querer crer em Deus do seu jeito e não como diz as Escrituras Sagradas. Isso é perigoso, que foi o que aconteceu com a sua mãe. Espero que ela tenha reagido. Foi muito difícil isso. Assim, foi muita luta, foi muito campanha, propósitos. A gente fazia jejum de 24 horas, a gente fazia propósito de fé, botava o nome dela no óleo. E aí, graças a Deus, ela teve um encontro com Deus também. Foi batizada no Espírito Santo também. Caramba. E se tornou obreira também. Sério? Graças Agora a eram Deus. as 3, a mãe e as 2 filhas. Tá graças a Deus. Está aí a prova de que realmente todo sacrifício para Deus vale a pena. Por isso, não duvide dos seus sacrifícios para Deus. Você que está enfrentando dificuldades dentro do seu lar,
perseguições, objeções, críticas, zombarias por parte de pais ou de filhos ou de irmãos, meu amigo, não tire o foco do altar, porque amanhã também eles estarão no altar se você manter o foco no altar. Você, quanto tempo depois, Flávio, foi levantado obreiro? Então, eu fui levantado obreiro com 16 anos, bispo. 16 anos eu fui levantado Se obreiro. tem imagens aí do pastor Flávio, pode exibir em tela dividida, por favor, do casal? Tem algumas imagens aí. Diga lá. Então, com 16 anos eu fui levantado obreiro, fiquei de obreiro de 16 até os 20 anos, quando nós nos casamos, e 6 meses depois do nosso casamento, nós entramos para a obra. Uau. O pastor. Vocês se conheceram na igreja, Na igreja. namoraram, noivaram, em quanto tempo? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Eu comecei a namorar, ela tinha 14 anos. Ela fez 16 anos em dezembro, nós casamos em janeiro. Se guardaram até o dia do casamento. Sim. Se respeitaram. Sim, bispo. Tudo como diz as escrituras Nós sagradas. marcamos a data, bispo, no primeiro dia. Foi engraçado, Primeiro dia de porque namoro, o nós pastor marcamos a data. no Que primeiro isso? dia, porque o pastor foi assim, ele conversou com o pastor que queria namorar comigo. Aí ele passou depois, o pastor autorizou. Aí ele passou depois da reunião, me pegou assim na mão e falou assim: "Vamos lá, que o pastor deixou eu namorar com você. E agora eu tenho que falar com a sua mãe." Correto. Aí fomos falar com a minha mãe. Aí a gente, depois que ele falou com a minha mãe, demorou, mas falou. Aí nós sentamos e aí a gente conversou, porque o pastor tinha falado para ele assim: obreiro, cristão não pode ficar namorando à toa. Tem que namorar para casar. Aí a gente falou assim: nós vamos ter que casar logo, porque obreiro não pode ficar namorando. Tá, então vamos marcar a data do casamento. Nós começamos a namorar no dia 16 de junho de 91. Aí nós fizemos um cálculo, aí dava certo 16 de janeiro de 93, que foi a data que a gente casou. Parabéns. E já na primeira semana nós já saímos para começar tem o que ter enxoval. propósito, vamos comprar alguma Aí coisa. compramos logo uma tábua de Tábua de passar-roupa. passar-roupa. Já pensei logo no trabalho. Ouça, quantos Foi anos de desse casados? jeito. 27 anos. 27 anos. 27 Muito bem. anos de casado. E na obra? Na obra, 27 também. Porque vocês casaram e depois... 6 meses. 6 meses depois. Nós entramos. E em que estados vocês já trabalharam? Nós saímos do Rio de Janeiro, fomos trabalhar no Rio Grande do Sul. Depois 9 do Rio anos. Grande do Sul, voltamos para o Rio, ficamos mais um 5 tempo no anos. Rio. Depois fomos para Belém do Pará, Mais 9 anos. mais 9 anos. Depois 3 anos em Minas e agora em São Paulo. 2 anos agora. Então vocês que estavam com saudade do pastor Flávio, sua esposa, a Bárbara, podem agora matar um pouquinho da saudade ainda, que seja à distância, mas através do programa Obreiros em Foco. Muitas lutas certamente vocês já enfrentaram. Sem dúvidas, bispo. Muitas situações, às vezes até desagradáveis, por pessoas mal intencionadas que se infiltram no nosso meio com a intenção de desviar o foco, mas nem por isso os senhores se desviaram. Estão aí Senhor. firmes e fortes. Nós encontramos em cada situação difícil, em cada deserto, em cada dificuldade, experiências. Para que hoje a gente possa contar para as pessoas, nós precisamos antes ter vivido. Consegue se ver fora da obra? Não, bispo, não. Não se vê? Não, jamais. Não existe plano B? Não existe existe. plano B. É até a morte. E você, Ou até a Bárbara, volta de qual é o seu Jesus. conselho para esta pessoa que, infelizmente, se afastou ou está pensando em sair da obra? Seja como obreiro, seja como pastor, seja como esposa, seja como membro. Bispo, assim, ó, a coisa mais importante que a gente tem é a nossa salvação. Se a gente olhar para onde Deus nos tirou e olhar o que nós vamos ter depois, se nós focarmos de onde Deus nos tirou, daquele dia que a gente estava sofrendo, que a gente estava morrendo, né, que a gente estava ali sem perspectiva nenhuma de vida, daquela tristeza, e o que nos aguarda, esse espaço que tem entre aquele encontro, entre aquela oportunidade que a gente teve de conhecer a Deus, e o que mais maravilhoso que nos espera, nada disso tem valor. O momentâneo, às vezes a pessoa teve até um motivo, né? Dentro da cabeça dela, ela teve um motivo para se afastar. Só que aquilo ali, Deus, o Espírito Santo, ele tem
grande prazer em nos recolher. Tem uma palavra que fala assim: por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias volto a acolher-te. A porta está aberta ainda. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, enquanto essa pessoa não morrer, ainda tem solução. Então, a verdade, não existe outro caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora dele não há vida, né? E fora do altar não há vida. Pois bem, diante do relato deste casal, fica então claro e a importância da gente valorizar a unção, que é acompanhada de responsabilidade, autoridade e responsabilidade, melhor dizendo. Eu queria convidá-los a assistir o 3º episódio desta série Mistérios da Eternidade. Hoje nós vamos assistir esse episódio que fala das experiências de quase morte. Preste atenção. Anteriormente em Mistérios da Eternidade. Se alguém em vida está sofrendo com dores, existem medicamentos que, ainda que por um tempo, irão trazer um alívio. Agora imagine no inferno. A dor será ininterrupta. Não haverá remédios, pausa ou descanso. Será tormento após tormento. Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: Experiências de quase morte. O que mais intriga o homem, certamente, é a morte. Por um lado, há aqueles que não acreditam que haja vida após ela, e por outro, os que acreditam sim, que a vida continuará assim que partirmos desse mundo. Apesar de a Bíblia e o próprio Senhor Jesus afirmarem que a alma do ser humano é eterna, muitos ainda insistem na tese de que morreu, acaba tudo. Esse era o pensamento de muitos, até que um dia tiveram uma experiência de quase morte. Como o próprio nome indica, a EQM é quando o indivíduo é dado como morto, sem batimentos cardíacos ou sinais de atividade cerebral, e que, ao retornar, geralmente, apresentam histórias do que presenciaram nesse período. O caso mais recente e famoso no Brasil foi o da modelo Andressa Urach, que após complicações de um procedimento estético entrou em coma. E aí em seguida eu já fui para a cirurgia e eu lembro que eu estava deitada na maca e eu vi a minha alma saindo do meu corpo. Eu vi o meu corpo, eu olhei, eu vi os enfermeiros, eu vi o hospital e eu tive certeza que a minha alma tinha saído do meu corpo, que tinha descolado. Era só minha consciência que estava ali. Por todas as coisas horríveis que eu tinha feito, eu sabia que eu estava condenada ao inferno. Eu não era digna de Deus, eu estava nua. E na mesma noite, a alma da morte, o espírito da morte veio buscar minha alma. E eu disse: Deus, me perdoa. E eu vi uma luz mais brilhante do mundo, que eu sei que era Deus, sabe? Ele disse: eu vou deixar você voltar, mas você vai ter que fazer tudo diferente. E eu voltei. Eu tenho certeza que foi real. Eu vivi um quase morte. Eu sei que Deus existe. O que ela vivenciou foi tão forte que, ao voltar do coma, mudou radicalmente o seu modo de viver. Antes conhecida pela vulgaridade e veneração ao corpo perfeito, hoje se dedica totalmente a alertar as pessoas de que o inferno é real. Outro que também teve essa experiência foi o bispo William de Lara. Eu passei por uma cirurgia bariátrica e houve um erro médico. Foi quando houve, então, a infecção generalizada e houve falência múltipla dos órgãos. A última coisa que eu me lembro é que simplesmente eu não conseguia respirar. Falou: olha, pode chamar a família porque o pastor não vai voltar. Foi um erro médico mesmo, não tem mais jeito. As suas declarações desse momento chocaram a todos. E essa cena de colocando as agulhas nas minhas veias e entubar, eu vi fora do corpo já. Mas nitidamente, claramente, conscientemente. E eu olhava para os meus braços para ver como que eu tá colocando ali, eu não estou sentindo nada e eu não vi os meus braços. Olhando ao meu redor, eu vi pontos de luz, vultos de luz, como se os anjos estivessem ali ao meu redor e um caminho de anjos assim indicando um caminho de luz. Fora daquele cerco de anjos,
eu vi muitos vultos, demônios, que estavam de todos os lados. Quando esses vultos tentavam vir para cima de mim, não conseguia se aproximar, porque aquela luz impedia. Mas o que eu ouvia nitidamente não era gritos de demônio. O que eu ouvia nitidamente eram gritos de gente sofrendo, gritos de gente desesperada. Foi quando eu senti como que me puxasse assim por trás, e uma velocidade assim, em milésimos de segundo, eu estava em cima do hospital. Eu vi ali o hospital, e em cima do hospital estava as siglas do L. H4. Você já tinha visto isso antes? Bispo, eu nunca subi. Vou fazer o que no L. do hospital? Alguns instantes depois, eu estava de novo dentro da UTI. Depois, quando eu voltei, minha esposa disse: o seu corpo ficou ali por 2 dias no isolamento. Numa rápida pesquisa na internet, encontramos diversos relatos de pessoas de várias religiões ou até então céticas que, estando em coma ou à beira da morte, também tiveram nesse período experiências surpreendentes. Na Bíblia temos o relato de Paulo sobre essa experiência. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O fato é que, seja pela Bíblia ou por relatos como esses, Deus está nos alertando porque se preocupa com o futuro de nossa alma. Mas, infelizmente, Ele não pode interferir na decisão do homem. A verdade é que se as pessoas tivessem a oportunidade, ainda que de alguns segundos, enxergar o mundo espiritual, certamente se voltariam imediatamente para Deus. Há quem prefira pagar para ver, porém, será tarde demais. Infelizmente, o ser humano não tem noção do que é passar a eternidade no inferno. Por isso, meu amigo, aproveite a oportunidade que você está tendo aí agora de reconhecer o seu erro, o seu pecado, porque pior que errar é não reconhecê-lo. Segunda coisa pior é não abandoná-lo. Então reconheça, confesse o seu pecado, abandone o mesmo, porque há salvação para você que ainda está vivo. Não espere, não vá nessa. Nos últimos segundos da minha vida eu entrego a minha vida a Jesus. Muitos não tiveram essa oportunidade. Veja só o que diz o texto sagrado na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Muito feliz é aquele que suporta a tentação, porque quando for provado, veja, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor Jesus tem prometido aos que o amam. Então, quando a gente ama o Senhor Jesus, o amor no original não é sentimento, o amor é fidelidade, obediência, compromisso, como um casamento, entrega. Meu casamento de 28 anos tem prevalecido sobre todas as dificuldades e problemas que a gente já enfrentou por causa do amor. Que amor? Amor, coração, sentimento? Não. Amor, entrega, comprometimento, fidelidade, sacrifício. Isso requer de você, como de mim, que a gente suporte o quê? As tentações. Você está sendo tentado, atribulado? Aguente firme. Guarde a sua coroa, porque a gente está sendo provado. Está aqui, ó. Quando for provado. As tentações vêm para provar, para que a gente seja aprovado e então sejamos coroados. Deus quer que você seja coroado. Bispo, eu caí em tentação. Bispo, eu fui reprovado. Mas você está nos assistindo agora. O que essa pessoa tem que fazer, ô Bispo Irlan, é aproveitar essa vigília agora, a segunda vigília da coroa, preparar a sua roupa, preparar o seu frasquinho, porque com essa roupa que você vai participar da vigília da coroa, você vai dar testemunho nesse mês de agosto do seu batismo, da sua renovação, porque Deus, Ele está dando a você uma oportunidade que você tem que agarrar, sabe, segurar com todas as suas forças. Este programa, você está agora ouvindo, está assistindo, é Deus te chamando, é Deus te dando a oportunidade, é Deus dizendo para você que um dia teve a coroa e perdeu, que Ele quer te devolver. É Deus dizendo para você que não tem essa coroa, que Ele pode te dar. E você que tem a coroa, você tem que manter essa coroa. Então, esta programação, este momento é a
a oportunidade do próprio Deus para você. Vamos agora a Mato Grosso do Sul falar com o Bispo Júlio César, é o meu xará. Bispo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa Obreiros em Foco. O senhor acompanhou aí a mensagem, entendeu? Sim, senhor Bispo, profundamente. Essa mensagem para nós continua nos impactando. Estamos na fé para a ministração que o senhor vai fazer daqui a pouco, porque essa segunda vigília da coroa, com certeza, é mais uma oportunidade para aquele que a coroa caiu de sua cabeça, se afastou, venha ser avivado e possa receber unção, autoridade e responsabilidade. Bispo, como é que foi aí a primeira vigília da coroa aí em Mato Grosso do Sul e qual é a expectativa para esta segunda? A maior possível, Bispo. Eu conversava com uma obreira esses dias atrás, após a vigília, e ela falou, Bispo, o que mais se identificou comigo na vigília foi a questão da responsabilidade. A vigília, a unção, a coroa da responsabilidade tocou muito em mim, naquilo que foi falado, orientado, e nós aqui no Estado, em todo o Estado, estamos aqui aguardando com alegria, com a certeza que essa segunda vigília será uma oportunidade para aqueles que não participaram da primeira, possam sim ter recolocado em suas cabeças essa coroa tão especial que é a presença do Espírito Santo. Então prepare o seu frasquinho com azeite, símbolo do Espírito Santo, e vá então à Igreja Universal aí no seu estado, no bloco, na região onde será transmitido. Para mais informação, você pode enviar uma mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp, que está à sua inteira disposição. Quero agradecer a Bárbara, ao seu esposo Flávio, ao Bispo Irlan, a você pela sua audiência. Mas agora nós vamos lá para o cenáculo do Espírito Santo, aqui no templo, buscar o Espírito de Deus. Prepare-se. E agora, o momento da busca ao Espírito Santo, direto do cenáculo do Templo de Salomão. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença desde o cenáculo do Espírito Santo, porque foi o Senhor que colocou nesta pessoa o desejo de se entregar, o desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo sobre todas as coisas. Esta pessoa reconheceu que nunca foi coroado por Ti, nunca teve a alegria da salvação, a certeza de que era ou de que é o Teu Filho. Esta pessoa tem tido medo da morte, do arrebatamento, das tribulações, das perseguições. Esta pessoa tem se rendido aos problemas, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, revelou a cada um de nós o nosso pecado e a grande necessidade, a necessidade de toda a alma de ser salva, de ser coroada com o azeite da unção do Senhor, que é o Teu Espírito. Essa é a coroa, essa é a coroa da alma. E não importa se esta pessoa teve ou não formação acadêmica, universitária, se foi ou não famoso, rico, bem-sucedido, se teve ou não uma família exemplar, uma boa educação, não importa, pois toda a alma para Ti é preciosíssima. Toda a alma para Ti é eterna e o Senhor quer que vivamos por toda a eternidade contigo. Mas para isso é necessário que recebamos esta coroa, que é o Teu Espírito. Outros perderam esta coroa, caíram em tentação, resistiram à voz do Espírito Santo e insistiram no erro, em desobedecer a Tua voz. Foram esfriando e, consequentemente, se afastando, e hoje já não estão mais no altar. Mas na primeira vigília, o Senhor falou com mais de 20 mil pessoas que voltaram. Foram mais de 130 mil pessoas que participaram da primeira vigília da coroa.
E dentre essas 130 mil, mais de 20 mil estavam afastadas há anos, há décadas, há meses, mas voltaram. O Senhor as resgatou, pois o Senhor quer coroar os teus filhos para que possamos te servir. Por isso, desde o cenáculo do Espírito Santo, eu ministro o batismo desta pessoa, o batismo sobre esta pessoa que está se ungindo todos os dias, pela manhã, em jejum, em espírito de oração, com este óleo, este azeite, símbolo do Espírito Santo, o azeite da unção, da coroa do Senhor. Seja então agora possuída a sua mente, a minha mente, a nossa mente, para que a gente pense nas coisas lá do alto, para que as nossas atitudes sejam de acordo com a tua vontade e não a nossa vontade. Meu Deus, que a nossa mente seja possuída por Ti, de forma que as nossas escolhas sejam escolhas segundo a Tua palavra e não segundo o que a gente vê, e não segundo o que a gente sente, e não segundo o que a gente ouve, ou das circunstâncias que nos rodeiam, mas que seja de acordo com a Tua palavra. Quando a nossa mente é possuída por Ti, Senhor Espírito Santo, então as nossas escolhas são certas. Por isso agora, possua a todos que têm se ungido e a todos que vão se ungir amanhã e durante esses dias que antecedem a segunda vigília da coroa, que será sábado agora. Meu Pai, eu apresento a Ti este azeite, símbolo do Espírito Santo. O Senhor colocou em mim, em nós, Teus servos, bispos, pastores, responsáveis pelos obreiros no Brasil e no mundo. O Senhor colocou em mim o desejo de ministrar desde o cenáculo o batismo, a renovação, o avivamento. Então agora eu estendo os meus braços em direção a milhares de pessoas, a milhões de pessoas que nos assistem de diferentes cidades do Brasil, em diferentes países no mundo. E eu digo, receba agora a coroa do Senhor, receba o Espírito Santo, receba a unção do azeite da coroa do Senhor, que é o seu Espírito. Aleluia. Digno, ó Deus, é o Senhor de ouvir, eu te amo. Digno é o Senhor, Espírito Santo, de ouvir, eu quero te agradar. Eu quero sujeitar as minhas vontades à tua vontade. Eu quero sujeitar, meu Deus, a minha vida à tua direção, que seja feita a tua vontade, não a minha. Tome o controle da minha vida, pois eu declaro a minha dependência de Ti, eu dependo de Ti, como criança de colo, que não pode andar, que não pode se alimentar, que não pode se vestir, nem se defender, nem mesmo se abrigar, nem mesmo se cobrir com frio, pois é um bebê, é um recém-nascido, assim somos nós. Dependemos de Ti para tudo, Senhor Espírito Santo. Eu declaro a minha dependência de Ti, não me envergonho de declarar minha dependência publicamente, mas eu te peço sinceramente que o Senhor venha e possua todos que te buscam e que te adoram. Gaste a minha vida na Tua obra, meu Pai, pois eu não me vejo fora da Tua obra. Fora do Teu altar não há vida, não há razão de viver, não há porquê eu existir. Por isso, a oração que eu fiz há 32 anos atrás, eu tenho feito todos os dias. Prefiro a morte, prefiro que o Senhor me leve, ou que algo aconteça e eu morra antes de pecar, ou olhar para trás, tirar a mão do arado, sair do altar, porque, meu Deus, não existe responsabilidade maior do que a nossa, de honrar esta unção, de usar a autoridade que há nesta unção para levar a vida
aos sofridos, aos perdidos, aos necessitados. Declaro, meu Pai, o meu amor, como também a minha dependência, e te peço que o Senhor me livre de cair em tentação, livre-nos de cair em tentação. Livra-nos, ó Deus, de tirar a mão do arado, de sair do altar, de olhar para trás, de murmurar, blasfemar, mas gaste a nossa vida. A oferecemos a Ti como sacrifício vivo. Aleluia. Receba o Espírito Santo, meu amigo. Receba o Espírito de Deus aí agora. Seja renovada, avivado. Seja agora fortalecido, você obreiro, colaborador, evangelista, você membro do grupo jovem, do grupo da saúde, do grupo dos presídios, seja o grupo que for, seja você avivado, despertado e batizado com o Espírito Santo desde o cenáculo. E você que crer, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Ele ouviu e ele respondeu. Agora, com essa alegria, com essa paz, com esta força e com esta sede de ganhar almas, nós vamos fazer toda a diferença neste sábado, na segunda vigília da coroa. Não esqueça de se ungir todos os dias com este óleo pela manhã e depois realizar a sua oração, a sua meditação e a busca e adoração ao Espírito Santo. Eu tenho encorajado as pessoas a lerem este livro, O Ministério do Espírito Santo, o último lançamento do Bispo Macedo, inspirado por Deus. E na página 19, o Espírito Santo, através do Bispo, fala sobre como era a terra antes da ação do Espírito Santo, antes da criação, no caso da vegetação, da água, da terra, dos animais e a formação do homem. Diz assim o texto no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Todo ser humano sem o Espírito Santo é assim, sem forma e vazio. É um abismo sem fim. Todo ser humano, por mais inteligente, bem intencionado, capacitado, educado que seja, sem o Espírito Santo é sem forma e vazio, e há um abismo na alma que nada preenche. Títulos, viagens, festas, a vida sentimental, títulos, nada. Só o Espírito Santo pode dar forma à nossa vida, forma à nossa alma e tirar esse vazio e permitir com que essa pessoa que era sem forma e vazia se torne então segundo a imagem de Deus e cheio da paz, cheio da alegria, cheio de uma certeza absoluta de que não estamos só, mas que Deus habita em nós e por isso não necessitamos temer a morte ou o arrebatamento ou as perseguições ou os problemas, o batismo com fogo, por exemplo. Nós estaremos com Ele porque Ele está conosco ou porque estamos com Ele, Ele está conosco. E há então essa disposição, esta força. Por isso, meu amigo, eu encorajo a você que ainda não adquiriu o seu livro, adquiri-lo e começar a lê-lo o quanto antes. E dê de presente este livro, depois que você lê este livro, dê de presente para alguém, porque certamente vai ajudar este alguém a estar conosco neste sábado, na segunda vigília do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, para todo o Brasil e para todo o mundo. Amanhã voltaremos diretamente aqui do Cenáculo do Espírito Santo, buscando e ministrando o batismo e a renovação. Até amanhã.